E nós vamos agora assistir a palestra do Dr. Sérgio Thyssen, o próximo palestrante, professor de medicina, cardiologista e físico, expositor espírita, que já tendo visitado 34 países, é estudioso da fronteira da medicina e espiritualidade. Fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro no Rio de Janeiro, o chamamos ao palco, com a palavra, o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen, que abordará a palestra Por que adoecemos e os caminhos da cura do corpo e da alma. Por favor, doutor. Muito bom dia a todos vocês. Uma alegria retornar a esse auditório. Isso porque no ano passado nós estivemos juntos, né? Talvez muitos de vocês também estivessem. Então, nós temos aí mais ou menos uma hora para abordarmos, vamos dizer, uma espécie de uma síntese sobre algo que caberia até, vamos dizer, para o futuro, um seminário. Porque, na verdade, nós vamos trabalhar um contexto que é muito amplo e que tem diversas questões, diversos aspectos. Então, eu agradeço imensamente aos amigos do Capo que nos convidaram mais uma vez e espero que com aquilo que nós vamos conversando, vocês possam ter, vamos dizer, o melhor proveito possível. Eu gostaria de lembrar que eu, Sérgio, sou filho de pais espíritas. Então, desde criança, eu fui criança como todo mundo um dia, né? Apesar de 1,88 m hoje. De tal maneira que eu escutava as coisas da doutrina espírita por meu pai e minha mãe todos os dias, e meus irmãos também. De tal maneira que havia uma outra coisa muito boa para se conhecer desde cedo a doutrina espírita, que eram os livros. E os dois tinham toda uma literatura de muito boa qualidade, tudo à disposição, eles fazendo as pesquisas e os filhos que quisessem iam lá consultá-los. Então, eu acabei fazendo medicina, me dediquei sempre e me dedico até hoje. Acabei formando uma outra atividade que foi no campo da ciência-mãe, que é a física, física clássica, física moderna, mecânica quântica, etc., etc. Tudo, assim, muito simples, mas buscando não uma outra profissão, mas buscando questões que tinham a ver com a física e que poderiam ter importância numa área de trabalho que eu acabei me dedicando muitos anos e até hoje, que é a mediunidade. São as reuniões mediúnicas voltadas para atender casos e mais casos que chegaram e chegam até hoje, tanto na instituição espírita, física, como também pelas facilidades que nós temos hoje, casos que têm a ver com lugares que eu já havia visitado e as pessoas, então, diante dos resultados, vão buscando auxílio dessa forma. Então, são reuniões mediúnicas espíritas acrescidas de algumas ferramentas, vamos dizer assim, para uma melhora dos resultados, né? No ano passado, nós já conversamos um pouco sobre isto. Então, agora nós vamos fazer uma coisa muito básica, mas que eu acho que vale a pena e que pode servir para novos encontros, novas temáticas, novas discussões, amanhã ou depois, esse ano ainda ou no ano que vem. Então, eu vou pedir para os amigos colocarem um arquivo de PowerPoint para que ele sirva para nós no sentido de um roteiro. Conhecem aquele ali? Pois bem, mas aquele não é o PowerPoint. Senão ele vai ficar olhando para mim, eu fico olhando para ele e nós não saímos do lugar, vamos dizer assim. Então, por favor, o arquivo que eu deixei com a Cíntia, por gentileza. De qualquer maneira, enquanto os amigos providenciam, uma primeira ideia é anterior a este, por favor.
Se puder ser o slide título, seria bom. Muito bem, aqui está como o slide inicial, mas não é bem esse. Então, uma primeira ideia para nós é nós nos lembrarmos no sentido de que mundo é este. Nós não podemos ficar com a ideia de que a Terra é um exemplo de mundo e de humanidade. A Terra é um lugar à parte. O planeta Terra faz parte do Sistema Solar. A única estrela desse sistema é o Sol. Esse sistema faz parte da Via Láctea, e a Via Láctea, a nossa galáxia, ela tem 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é apenas uma delas. A galáxia vizinha, que é a Andrômeda, tem 1 trilhão de sóis ou estrelas, para que nós nos lembremos da grandeza do universo. Então, a Terra é um planeta lindo, azul, pequenininho, visto de longe, mas a humanidade daqui não é como algo típico do universo de Deus. Na verdade, é mesmo uma situação diferente. E como nós escutamos muitas vezes por diversos espíritos, a Terra, se eu for, por exemplo, para o livro Roteiro de Emmanuel, por Chico, existe um capítulo que se chama O Grande Educandário. Então, ele chama a Terra de uma escola, mas ele também diz que essa escola é uma escola muito primária, em função, vamos dizer, das questões pedagógicas, educacionais, educativas, às quais nós todos estaríamos filiados. Mas diversos espíritos, exatamente em reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, objetivando a reunião e suas outras etapas para gerar condições de saúde para os doentes que nos procuram, na verdade, a Terra é um grande hospital de almas. Isso é dito por espíritos que supervisionam este trabalho, mas não é só por isso. Porque com as médiuns com as quais nós trabalhamos, muitas delas médiuns médicas, de várias áreas da medicina, além de tudo, excelentes sensitivas, médiuns espíritas, nós encontramos uma realidade que é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, podendo alcançar realidades que normalmente as reuniões mediúnicas habituais não alcançam. Então, nós conhecemos muito bem o plano físico, o mundo dos encarnados. Somos hoje 8 bilhões e 150 milhões de humanos encarnados. Mas naquele capítulo, Emmanuel chama e dá a ideia de que no total somos 22 bi. Então, hoje nós teríamos 14 bilhões de desencarnados humanos, vivendo em condições desconhecidas na maioria das vezes. É claro que com o livro Céu e Inferno, Kardec, com a Revista Espírita, com os livros de André Luiz e de Emmanuel, como Nosso Lar, como Os Mensageiros, Missionários da Luz, nós fomos conhecendo melhor, mas ainda nós não temos ideia, em verdade, sobre que mundo é este. Então, aqui é só para nós nos lembrarmos da ideia de que, segundo o Livro dos Espíritos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é ainda o nosso caso, e já é há muitos séculos, mundos de regeneração, ditosos ou felizes e mundos puros. A ideia qual é? A ideia é da lei de progresso. Progresso para cada indivíduo, progresso para cada mundo, progresso para cada sistema e progresso para cada galáxia. Tudo é, vamos dizer, ligado a uma lei divina, que é a lei do progresso. De tal maneira que, se nós pensamos, a nossa humanidade, como eu dizia, coletivo de 22 bilhões de almas com
deficiências morais. A imensa maioria. De tal maneira, reunidos aqui para reeducação e regeneração. Mas isso é um caso particular da Terra hoje. Daqui a muitos milênios, nós vamos estar numa realidade bem diferente daquela que é a atual. 8 bi de encarnados, 14 bi de desencarnados, na única estatística séria que nós conhecemos do livro roteiro do capítulo O Grande Educandário, por Emmanuel. Reforma íntima, nossa meta, substituição dos vícios pelas virtudes. Então, esse é um capítulo que seria algo para se conversar por mais tempo, não é? Qual é a tríade devastadora como um determinado autor traz? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. E ainda tem a indiferença, a ganância, a ambição, coisas que estão distribuídas no mundo inteiro, de tal maneira que são aspectos para serem tratados. Com esforços individuais, com um despertamento para o autoconhecimento, ou através do autoconhecimento, mas a ideia de que nós precisamos de toda uma mudança que não fomos capazes de realizá-la até agora. De tal maneira que essa é a nossa intenção. Quando nós olhamos uma fotografia de cirurgiões tratando o paciente em meados do século XIX, é um fundo para nós nos lembrarmos que a medicina tem 5.000 anos de história. Na verdade, até um pouco mais. O primeiro médico que se tem notícia era egípcio e ele se chamava Imhotep. Era amigo do faraó daquela determinada dinastia, e isso tem mais do que 5.000 anos. Hipócrates veio muito tempo depois, séculos, mas agora, como vocês sabem, na Grécia. Hoje, e sempre tivemos, doenças físicas e transtornos mentais, doenças antigas e novas, diabetes mellitus, é uma doença altamente prevalente, está no mundo inteiro, é uma verdadeira pandemia, como a hipertensão arterial sistêmica, mas tudo isso é muito antigo. De tal maneira que hoje nós temos doenças que nós não conhecíamos, por exemplo, o ebola, a Covid-19, tudo isso vem mudando um pouco o cenário das ações médicas no mundo. Nós temos feito uma medicina do corpo, ainda dentro do paradigma materialista, mesmo em relação aos transtornos mentais. De tal maneira que a maioria dos médicos enxerga à sua frente apenas a parte biológica, somática, física do ser humano. E isso é algo que está mudando, precisa mudar muito mais. Nós vamos conversar um pouco sobre isto. Por exemplo, medicina alopática, homeopática, alternativas diversas. Por exemplo, tradicional chinesa, ayurvédica, acupuntura, temos coisas lindas, porque em todos os lugares da Terra, no Oriente e no Ocidente, todo mundo tentava fazer algo por tantos pacientes que eram como que aqueles que deveriam ser ajudados por aqueles que tinham uma melhor ideia a respeito do sofrimento por uma enfermidade qualquer. E nós precisamos nos lembrar que dentro desse paradigma materialista, nós chegamos muito bem, por um lado, até aqui, mas o principal ainda nos falta. E uma notícia boa para nós trabalharmos. Na medicina acadêmica, vamos dizer, oficial, nós temos uma área de especialidade e de estudo que os médicos do mundo inteiro estão agora conhecendo, que se chama religiosidade/espiritualidade em medicina. De tal maneira que os colegas em qualquer país do mundo que não conhecem isto estão como que desatualizados. Então, especialmente na cardiologia e na psiquiatria, é onde mais os estudos estão sendo feitos e publicados e discutidos nos congressos internacionais, para que haja, além de uma humanização da medicina,
que ainda é uma questão de uma grande necessidade, nós precisamos espiritualizá-la e trazer questões que não são espíritas, mas, sobretudo, as que são espíritas, elas trarão, como vocês vão ver, vamos dizer, progressos muito interessantes e que vão mudando propriamente a realidade da ação médica e dos esforços dos colegas no sentido de ajudar mais os seus pacientes. Todo mundo lembra disso, não é? Mas os médicos só olham para cá de um modo geral. Não é? Eu brinco às vezes dizendo ressonância nuclear magnética, funcional ou não. É um exame de imagem que dependeu de um progresso da física ligado ao magnetismo, do eletromagnetismo da física clássica, e nós olhamos o corpo humano por dentro, mas não enxergamos nada a não ser aquilo que, examinando pessoas que morreram numa dissecção no laboratório de anatomia, você encontra. Mas a medicina tem muito a, vamos dizer, progredir. E daqui a mais ou menos uns 20 anos, nós vamos ter ressonância nuclear magnética funcional para detectar, com a maior naturalidade, o perispírito. Porque ninguém adoece aqui sem que o problema passe por aqui e tenha origem no espírito imortal. Então, na medida em que nós tivermos, por um progresso tecnológico, evolutivo do planeta, ressonância para examinar o perispírito, todas as crianças até 5 anos serão examinadas. Porque muitas vezes as crianças são espíritos, obviamente, trazem já as questões das vidas anteriores, e essas questões, como Emmanuel chama, são aspectos ligados a uma distonia do perispírito, a um desarranjo, de tal maneira que há uma mudança nas condições básicas, sutis do perispírito, e que às vezes aos 40 anos, na mesma existência, a pessoa vai evoluir com doença arterial coronariana, vai evoluir com uma neoplasia, seja de que órgão for, homem ou mulher, adulto ou criança. De tal maneira que, quando se fizer essa detecção, você já vai encontrar esses aspectos de anomalias, anormalidades na tessitura perispirítica. E aí o que vai se fazer? Tratamento antes da doença passar para o corpo físico. Vai ser, para a época, a medicina mais preventiva, num certo sentido. E nós vamos ter um ganho muito grande. E isso depende de uma mudança de mentalidade, no sentido de uma espiritualização da medicina que já tem muito bem construídas as suas bases. E isso já está sendo estudado nas melhores faculdades de medicina das melhores universidades do planeta. Então, toda doença séria, oncológica ou não, a origem está aqui na história de cada filho de Deus na Terra. E aqui nós temos aspectos que são secundários, mas nós precisamos mudar o nosso olhar e buscarmos o que se pode fazer nesse sentido para que as coisas do corpo muitas vezes não tenham a evolução que têm. Se um dos temas mais importantes da medicina moderna é a oncologia, não é? Por mais que a medicina tenha avançado em aspectos da oncologia preventiva e da oncologia terapêutica, o que acontece? A curva de casos novos das mais variadas neoplasias só se eleva a cada intervalo de tempo, sugerindo o quê? Que o modelo, a ideia de o que se conhece do ponto de vista cartesiano, materialista, como paradigma, como modelo, não serve. Por quê? Ele leva um avanço, mas ele não consegue mudar em certos aspectos, certas questões, vamos dizer, pelo menos a apresentação, o número de casos. Se nós vamos para frente, nós gostaríamos de lembrar de Allan Kardec, lembrarmos de uma medicina que ainda é, vamos dizer, quase que tão somente mecanicista, o nosso mundo com duas realidades, o plano físico e o mundo espiritual com um número muito maior de seres humanos. De tal maneira que quem tem
a possibilidade de, através das reuniões mediúnicas, conhecer o mundo espiritual, as pessoas se surpreendem, porque ele não é simples, como, por exemplo, no livro Nosso Lar e na obra da série de André Luiz, nós começávamos a conhecer. A realidade é muito mais delicada, para dizermos pouco. Enfim, a ideia de doentes nos dois planos. Uma lembrança para vocês, uma sugestão de livro da Federação Espírita Brasileira, As 7 Esferas da Terra. Quando estamos encarnados, estamos todos na superfície, hemisfério norte, sul, oriente e ocidente. Quando as pessoas estão do outro lado, elas estão em esferas de vida diferentes. Ao nosso lado, um umbral médio, onde André Luiz esteve por alguns anos, um umbral inferior. Mas o próprio André Luiz pergunta: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, está lá. Mas Lísias, na resposta, mostrava que ele não conhecia as zonas abissais. E quanto mais nós descemos no rumo da escuridão, do sofrimento e da maldade, mais numerosa é a realidade do outro lado. Para cima, como Nosso Lar, as colônias equivalentes, umbral superior. Mais acima, a esfera linda de arte, cultura e ciência, dirigida por Leonardo da Vinci. Mais acima, amor fraterno universal, completamente diferente do que nós já conhecíamos. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Então, essa ideia é muito interessante, de cada ser humano que vive aqui ter uma ideia, porque isso é motivação, isso é estímulo, isso é consciência da realidade e daquilo que havia no passado, daquilo que existe hoje e daquilo que, dependendo de nós, será uma realidade melhor amanhã. Mas doentes nos dois planos. Quando André Luiz ele é levado para cima, para a colônia Nosso Lar, para onde ele vai? Para o hospital. Então, o que mais se tem do outro lado ainda são hospitais e postos de auxílio, para ajudar uma infinidade de nossos irmãos e irmãs, carecendo de uma assistência a partir da desencarnação. E muitos, como André Luiz, primeiro desceu, pensou, conheceu-se um pouco melhor, refletiu, foi chamado de suicida, era um suicídio involuntário, mas quando ele então consegue mudar o seu padrão, ele sobe, é elevado, e a vida dele no mundo espiritual muda completamente a partir disso. Então, nós não podemos deixar de estudar, de tentar conhecermos melhor a realidade que é nossa, só que do outro lado da vida. Portanto, doentes e hospitais nos dois planos. Hospitais no grande hospital. Quem é o grande hospital? O planeta. Então, tem hospitais e clínicas, emergências, enfermarias, terapias intensivas, centros cirúrgicos, do lado de cá, mas do lado de lá também tem os seus equivalentes. E lembrando que o mundo original, o mundo matriz, é um mundo espiritual. E o que se constrói aqui, de um modo geral, é consequência do que já havia sido elaborado, construído do outro lado. A ideia de Nosso Lar e outras colônias, a importância da mediunidade, no que nós vamos ver agora, a medicina espírita. Quais são os dois aspectos, afora o Evangelho de Jesus, a reforma íntima e a prevenção, a medicina preventiva mais importante, através do conhecimento das leis divinas e a nossa adequação a essa realidade, porque tudo isso é ignorado. Os espíritas ou espiritualistas no mundo, nós somos 0,0007% da humanidade. Então, às vezes, nós trabalhamos e lidamos como se o planeta fosse espírita, mas ainda não é. E olha a responsabilidade de quem tem alguma ideia um pouquinho melhor sobre a realidade. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E isso é medicina preventiva. Porque, conhecendo a realidade, nós trabalharemos as dificuldades pessoais
que, ao longo das eras, tem gerado os mais diversos diagnósticos, que são milhares em medicina, tanto de doenças orgânicas, físicas, biológicas, como inúmeros tipos diferentes de transtornos mentais. Então, só para vocês terem uma outra ideia numérica, hoje em dia, desde 1º de janeiro até hoje, nós tivemos 556 mil suicídios. De 1º de janeiro, portanto, antes da pandemia, Organização Mundial da Saúde, nós tínhamos um suicídio para cada 40 segundos. Veio a pandemia, a situação geral piorou em função de lockdown, de isolamento, de depressão, ansiedade, mais dependência química, que é outra tragédia da humanidade. O que acontece? Nós temos agora um caso de suicídio para cada 35 segundos. Nós vamos chegar em dezembro, 1.100.000 casos. Aonde? Na Terra, aonde nós vivemos. Por outro lado, no ano passado, 2023, nós tivemos 34 milhões de abortos induzidos. E as consequências são gravíssimas de tudo isso, para os protagonistas envolvidos em cada processo e para o planeta, porque isso gera um sofrimento extraordinário e a psicosfera do planeta, ela se espalha porque ela é baseada em ondas eletromagnéticas e ela chega no planeta inteiro e vai gerando dificuldades na vida das famílias, homens e mulheres, adultos e crianças, em qualquer país do mundo. De tal maneira que estas coisas são sérias. E nós precisamos conhecer a doutrina espírita, se possível, e outros elementos de crença, para que nós saibamos despertar, conhecendo melhor a nossa realidade e, por isto, tendo uma motivação a mais para empreendermos as coisas como nós deveríamos fazê-lo. Então, medicina da alma, medicina espírita, fora as questões do Evangelho de Jesus e da prevenção, nós temos dois alicerces. Um deles é o magnetismo. O magnetismo de cura que Allan Kardec estudou nitidamente e está lá no Livro dos Médiuns. Allan Kardec era magnetizador desde os 19 anos de idade. Ele viveu a vida inteira, antes de ser o codificador da doutrina, trabalhando com seus colegas na França, numa magnetização, vamos dizer, para comparar, mesmeriana, de tal maneira que Mesmer foi quem introduziu esse magnetismo, que não é o magnetismo dos ímãs, não é o magnetismo da aurora boreal, não é o magnetismo dos trens de levitação magnética. É um magnetismo que tem a ver com o fluido vital, com o amor, a bondade, os bons sentimentos de terapeutas magnetizadores para fazerem o melhor uso das suas condições pessoais. Na casa espírita, vocês vão ver o passe do trabalho público doutrinário, que é um passe mais geral, e grupos dentro das instituições, pacientes se deitam e recebem, vamos dizer, esse passe magnético com vistas a uma mudança das condições biológicas, perispiríticas e da própria alma do paciente. E aí visando uma questão tríplice, da constituição tríplice de qualquer um de nós. Então, existem outras questões. A água magnetizada tem a ver com esse magnetismo. Existem pinturas em que as tintas e o resultado de uma bela imagem, elas são magnetizadas por benfeitores espirituais e levadas para dentro de um lar. Aquilo gera um benefício para cada integrante da família. Mas esse não é o nosso tema hoje. Então, vamos adiante mais um pouquinho. Quem sabe, no futuro, trabalharíamos uma ideia em relação a questões interessantes sobre esse magnetismo. O outro aspecto da medicina da alma, da medicina espírita, é a reunião mediúnica, em que há uma equipe preparada de trabalhadores encarnados e, fundamental, uma equipe desencarnada de espíritos elevados,
que têm uma visão do mundo, da realidade, que nós aqui não temos. E eles são espíritos muito amorosos, cultos, preparados para demandas que são cada vez mais sérias e são relacionadas às doenças que geram o sofrimento que vocês conhecem, seja a enfermidade que for. Uma enfermidade dentro da questão da oncologia, as doenças cardiovasculares, respiratórias, reumáticas, oftalmológicas, neurológicas, pediátricas de um modo geral. Então, é um leque de uma variedade imensa de problemas clínicos e problemas mentais. E tudo isso significa o quê? Estagnação, sofrimento. E para se tentar reverter essas coisas para além de uma visão mais acadêmica de uma medicina convencional. Vamos ver se temos ocasião de olhar isso de perto. Pois bem, a ideia de uma medicina espírita baseada na desobsessão e na fluidoterapia espírita, que é baseada no magnetismo de Mesmer. O Centro Espírita e a Casa do Caminho, por que eu coloco isso? A Casa de Pedro, a primeira igreja do cristianismo. Lá estavam Jesus, apóstolos, era uma casa de acolhimento e de cura. De tal maneira que o cristianismo primitivo começa com eles, com Jesus e com os apóstolos. E uma das coisas fundamentais que eles faziam é a ideia de buscar ajudar as pessoas que chegavam não só adoentadas, mas outras que chegavam desnutridas, famintas, vivendo uma vida, vamos dizer, a esmo, muitas delas com hanseníase, porque a lepra naquela época era muito comum. Mas esse é um outro capítulo. Vamos adiante. A ideia de que o Centro Espírita, ali no finalzinho, tem a ver com uma reedição no mundo atual daquilo que você estuda muito bem no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, a respeito de como funcionava a Casa do Caminho. Quem eram os aplicadores de fluidos? E o papel de Estevão, que era quem falava da Boa Nova depois que Jesus havia partido. Seguinte, níveis diferentes de cura. Essa é uma outra ideia. Por exemplo, em oncologia você pode ter, e já vimos isso muitas vezes, a pessoa tem uma neoplasia. Pode ser de próstata, de mama, pode ser de pulmão, pode ser de estômago, de fígado, de osso. Criança ou adulto. E aí, a oncologia moderna, maravilhosa, ela usa tudo que desenvolveu e, muitas vezes, o paciente fica muito melhor e, num intervalo de 5 anos, ele obtém os critérios de cura. Mas quantas vezes eu vi pacientes que foram tidos como curados de uma neoplasia qualquer e 8, 10, 15 anos depois tiveram uma outra neoplasia, tiveram outra mais adiante. Então, é uma ideia para nós de que nós precisamos ir além. E o que talvez seja nós irmos além? Buscarmos as origens, onde tudo começou. E essa dificuldade é a da medicina atual. Por quê? Porque para se fazer isso, nós precisamos da mediunidade. E com ela, em reuniões próprias, com grupos capacitados de encarnados e desencarnados, os resultados têm sido assim, extraordinários. É uma medicina nova. E é uma medicina que já está chegando em hospitais do Brasil e do mundo. Por exemplo, a minha próxima viagenzinha vai ser a Bauru, no estado de São Paulo, no interior. O Hospital Estadual de Bauru aceitou um projeto que nós estamos envolvidos, no sentido de, para doentes de terapia intensiva, formarmos um grupo de trabalho envolvendo, de novo, a mediunidade que gera a possibilidade de se encontrar as origens do sofrimento humano, a ajuda aos espíritos desencarnados ligados aos casos de doenças mais graves e que são chamados no espiritismo de obsessores. As reuniões mediúnicas são para eles serem acolhidos, verificados, encaminhados, beneficiados, mudando o cenário da psicosfera espiritual desde o passado de cada um.
e também no mesmo hospital, do mesmo projeto, a imposição de mãos e o magnetismo mesmeriano a bem dos doentes mais graves do Hospital Estadual de Bauru. Projeto que está começando. A ideia de níveis diferentes de cura não adianta apenas, já é muito bom, mas não é tudo. Critérios de cura de uma neoplasia qualquer. Desapareceram as manifestações, o tumor já não existe mais, mas a pessoa é a mesma. As dificuldades podem não ter sido, e geralmente não são, devidamente abordadas. Então, isso nós temos que continuar trazendo, e eu diria para vocês que universidades, as mais renomadas do mundo, vêm estudando, tanto em disciplinas eletivas, como em disciplinas obrigatórias, espiritualidade e medicina. Só que eles não têm lá o espiritismo como nós temos no Brasil, que nos dá uma base muito sólida para estas atividades. Muito bem, então, a busca, a meta é a cura integral, mas a cura integral ela tem a ver com uma mudança profunda da realidade espiritual, tanto por aquilo que o paciente desenvolva a partir de uma determinada abordagem, como os espíritos ligados aos seus erros passados, de vidas pretéritas, e é onde as coisas começaram. É como uma outra maneira de dizer, quando nós transgredíamos as leis de Deus, causando prejuízos a outras pessoas, em quantidades muito variadas, em qualquer lugar desse mundo, que é um mundo de expiações e de provas. Doenças do corpo e doenças da alma. Todas as doenças são da alma. Em que sentido? Nenhuma doença começa no corpo. O corpo é uma consequência. Vamos pensando nisto, não é? De tal maneira que a mudança para melhor tem que vir de dentro, tem que vir da nossa realidade mais profunda, do autoconhecimento, do auto-amor, que é algo completamente desconhecido pela maioria daqueles que vivem na Terra. O que vocês imaginam, por exemplo, que as pessoas que moram, por exemplo, na Austrália, ou na Ucrânia, agora às voltas com uma guerra, ou na Argentina, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, conhecem dessas coisas. Mas esse conhecimento vai sendo, pouco a pouco, difundido, para que as pessoas busquem algo mais do que a medicina convencional materialista até hoje pode oferecer. Medicina espírita, portanto, desobsessão ou assistência aos desencarnados, a fluidoterapia, a evangelização e a reforma íntima para tratar o que já existe no corpo e ou na mente humana, mas especialmente com vistas a benefícios futuros, no sentido da prevenção para não adoecermos tanto e um dia esse planeta deixe de ser de expiações, doenças e provas e possa ter alcançado a condição de um mundo em vias da sua regeneração. Então, obsessão, o maior flagelo da humanidade. Ninguém está sozinho, em nenhum lugar. Os hospitais, muitas vezes do plano físico, estão cheios de espíritos. Quem é médium e tem vidência, entra no hospital e vê. Eu tenho casos, às vezes, entro na terapia intensiva, chego perto de um paciente crítico, com sepse, por exemplo, e aí você olha, tem uma pilha de espíritos naquele leito. Desencarnaram ali, ao longo dos anos, e não foram embora. Ninguém os pôde levar. E quando eles estão ali, mal ou bem, em algum momento, eles interagem psiquicamente com aquele que agora fisicamente está ali deitado, com o seu problema mais sério. E às vezes o paciente evolui menos adequadamente e os médicos não sabem por quê. De tal maneira, é por isso o tal do projeto de Bauru e outros projetos que estamos conhecendo e desenvolvendo, para que os hospitais se preparem
para lidar com essas realidades, porque os hospitais também recebem, contêm espíritos necessitados, numa quantidade inapreciável por nós. Claro que benfeitores espirituais também estão ali, mas às vezes eles não conseguem mudar o panorama, a psicosfera deste ou daquele hospital, seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro. De tal maneira que nós temos, do ponto de vista de obsessão, obsessão simples, fascinação e subjugação, mas nós utilizamos mais a ideia de simples e complexa. Um dia, quem sabe, nós poderemos aprofundar um pouco mais nessas questões. Fluidoterapia espírita no plano físico no Rio de Janeiro. Tudo enfermo, para receber o passe. O magnetismo de Kardec e de Mesmer, o magnetismo de cura. Se possível, todos eles passaram antes por reuniões de desobsessão. Porque aí, quando os espíritos são bem acolhidos e conduzidos, resgatados e levados, o fluido doado, ele tem uma condição muito melhor de ser assimilado e, por cada paciente, mantido fazendo seus efeitos. Quem viu o filme Nosso Lar ou leu o livro, lembram disso? É a mesma questão. E aqui é André Luiz recebendo passe de um instrutor, logo que ele chegou, ainda depauperado, depois de uma cirurgia abdominal, ele desencarna no pós-operatório imediato. De tal maneira que isto hoje está aqui, porque muitas décadas ou séculos antes, tudo já existia no mundo espiritual. E o que é bom, o que é necessário, o que é edificante, construtivo, vai chegando para e passo no nosso mundo tão necessitado também. Posso contar uns casos? Sim ou não? Sim. Percebi o interesse. Então, olha, gente, são muitos, mas nós temos uma certa limitação. Mas vamos mostrando casos que são exemplos de essa abordagem que nós estávamos comentando. Nós estávamos numa quinta-feira à tarde em Copacabana, no Grupo Espírita, uma trabalhadora chega um pouco assim afobada. Eu nem tinha feito a prece de abertura da reunião mediúnica, eu tinha uma lista de casos para ver naquela oportunidade, na quinta de tarde. São reuniões de 3 horinhas de duração. A Isabel chega aflita e já vai dizendo: Sérgio, temos um caso para ver agora, para ver hoje. Ela estava ansiosa. Qual era a história? Ela é fisioterapeuta, a colega dela, fisioterapeuta, as duas trabalhando no Hospital Copador, que é um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, liga para Isabel aos prantos, dizendo: Isabel, o médico do CTI me procurou, eu converso com ele sempre, mas desta vez ele diz: olha, nós não temos mais o que fazer. Qual é a história do Rodolfo? Vivia jovem no Rio de Janeiro, tinha emprego, família, e aí ele faz um quadro de influenza, que é a gripe, que é por um vírus, que é o vírus da influenza. Só que ele logo evolui para uma pneumonia pneumocócica. Só que essa evolução dele, ela é esperada, ela é conhecida. Só que, apesar de medicado com antimicrobianos corretamente, a pneumonia evoluiu para uma pneumonia bilateral, extensa, grave, com insuficiência respiratória aguda. Ele é levado para a emergência, CTI, e ele fica lá 15 dias, até esse encontro entre a esposa e a Isabel, que foi por telefone, na verdade. E aí, a ideia qual era? Eu nunca tinha visto antes em terapia intensiva. O Rodolfo precisava de oxigênio, uma vez entubado e ventilado, a 100%. Qualquer dia que os colegas tentavam diminuir a concentração de O2, o coração bradicardizava e eles tinham que levantar de novo para 100. É a chamada FiO2, de 1, que é o 100%. E aí eles estavam desistindo. Olha, nós já fizemos de tudo. Já trocamos os medicamentos, fisioterapia respiratória, discutimos com outros colegas do hospital e nada do Rodolfo melhorar. E aí ele estava, é uma expressão, vamos dizer, coloquial, jogando a toalha, no sentido de desistência.
E a esposa soube, conversou com a Isabel, que sabia que ela era espírita, e ela levou o caso na tarde daquela mesma quinta-feira. Aí eu falei, Isabel, temos que deixar os outros casos, isso é risco de vida iminente, temos que dar prioridade. Abrimos, essa é uma expressão que nós usamos frequentemente, abrimos o caso do Rodolfo. Isso significa o quê? As nossas reuniões mediúnicas, elas não são em torno de uma mesa, por exemplo, abertas para vários espíritos ligados a inúmeros casos que eu não sei quais são. Essas reuniões existem e é uma manifestação boa de caridade, tanto do mundo espiritual como dos trabalhadores. As nossas reuniões há décadas, elas são personalizadas, vamos dizer assim. Nós abrimos para poder aprofundar caso a caso, com critérios de gravidade, que são critérios médicos, de emergência. Você primeiro vai atender quem está em risco maior de vida. Isso é assim no mundo inteiro. No que nós abrimos, guerra. Todas as médiuns viram uma guerra cruel, vítimas por todo lado, ensanguentadas, decepadas, rastejando pelo chão, completamente desfiguradas como figuras humanas. Isso não é a primeira vez, é a enésima, não é? Por quê? Nós temos no planeta Terra o nosso mundo de expiações e provas, dizíamos isso, lembrávamos ontem, 5.800 anos de história escrita da humanidade. A história da Terra é muito mais longa, é muito mais antiga lá daquilo que se conhece. Mas depois de 5.000 anos para cá, nós temos referências, nós temos a informação se espalhando pelo mundo. Nunca tivemos 100 anos de paz. Guerras, guerras e guerras. Nós estamos aqui em Curitiba, trabalhando temas que têm a ver com o espírito, com a alma, com a saúde humana, individual e coletiva, mas hoje são 90 guerras. Sudão, Síria, Iêmen, aquilo que nós temos, lamentavelmente, na Ucrânia, o conflito extenso no Haiti, e nós temos a questão mais grave hoje, que é na faixa de Gaza, na Cisjordânia e no sul do Líbano, como todos vocês acompanham. Isto é algo que mostra quem nós somos. Que tipo de mundo é este que as pessoas agem com toda essa violência por interesses, por poderes e coisas lamentáveis que estão aí, também denotando as condições morais da humanidade. Pois bem, outra ideia é a ideia de que a guerra era uma guerra medieval, mas ela era muito agressiva de parte a parte. E nós víamos espíritos pelo chão com vestimentas típicas dos dois que combatiam entre si. E ele, naquela época, era o líder de um dos grupos. E ele era muito autoritário, muito, vamos dizer assim, nas diretrizes durante uma guerra. As guerras são assim, loucura, insanidade, e ele se comprometeu muito, e muitas vítimas estavam ligadas a ele, desde aquela época. O que se faz? Existem recursos, ferramentas, para até receber pela psicofonia uma ou duas vítimas, mas de imediato, a partir desse acolhimento amoroso, existem a formação de campos magnéticos que você coloca onde você quiser dentro de curva espaço-temporal. E aí você coloca para abrigar todas aquelas vítimas. E os médiuns que já tinham revelado aquilo e nos falado, eles vão vendo a recuperação de um por um, e na verdade de todos. Nós só terminamos propriamente o atendimento daquela pessoa na medida em que todas as vítimas tenham sido devidamente resgatadas, beneficiadas e levadas para... Eu estou vendo um pedacinho de papel. Em geral existe assim, entendi, e com uma cópia assim bem veemente, no sentido, olha, você tem mais X minutos. Enfim, até meio-dia
não é? Tudo fica muito bem, mas muito obrigado, eu vou procurar respeitar. Procurar. Aí ela já fica preocupada. Pois bem, tratamos daquilo tudo. Quando eu vi que o tratamento tinha sido muito oportuno para todo mundo, o que acontece? Eu disse assim, olha, como eu tinha uma lista ou outra de casos que estavam precisando também de ajuda, eu disse assim, olha, acho que podemos fechar agora o caso do Rodolfo. E aí uma médium pediatra, ela disse, Sérgio, o espírito tal está pedindo para te dizer que se você quer ajudar o Rodolfo, continue a reunião. E eu, claro, me adaptei àquela observação. Enfim, o que acontece? Prosseguimos e encontramos uma questão muito lamentável, ligada a um problema pessoal dele na vida atual, pessoas que queriam o emprego dele, fizeram algo, pediram a um grupo X ou Y para fazerem algo para que ele adoecesse e morresse. Não vou usar os termos, porque não precisa. E aí nos deparamos com uma coisa grosseira, que demandou, sei lá, mais uma meia hora da reunião, porque não podia deixar, olha a observação do Espírito, porque não podíamos perder tempo, e não perdemos. Pois bem, aqui uma fotografia dele em coma induzido, entubado, ventilado e colocado na prótese. Aqui, quando terminou o atendimento, eu pedi, Isabel, pede à esposa para tirar fotografias dele e me mandar quando pudesse. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. E aí a esposa, achando que quanto mais fotografias dela com ele por ela, ele poderia melhorar mais, ela me mandou 200 fotos. Sério? Mas deu certo. Por quê? Eu olhei, então essa eu separei, que ele foi tirado pela esposa de um pouquinho longe, aqui a mesma ocasião, edema periorbitário de quem estava 15 dias em terapia intensiva, muito comum. E aí o que acontece? Pelo menos deveria seguir adiante. Alguém pode passar o próximo slide? Prometo que eu vou fazer no tempo certo. Eu não sei se é uma medida de contenção. Então, aqui, esse é o Rodolfo, já fora do coma induzido, tiraram o fentanil, o droperidol e outras drogas para isso. Ele foi traqueostomizado e ele começa a acordar. Por quê? Porque tiraram ele daquela situação e a oxigenação ela ia diminuindo e o coração continuava bem, animando a equipe do CTI, do hospital aquele. Aqui a ideia que diz melhor do que qualquer comentário. Opa! O que eu tenho aqui? Eu tenho a irmã dele, a esposa que conversou com a Isabel, e o sorriso das duas traduzem o melhor que existe, né? A ideia que é um fisioterapeuta e ele teve alta e nunca mais teve nada. Então, esse é o caso do Rodolfo, que é o caso de um adulto. Eu vou contar só o de uma criança e encerramos. Eu tive a oportunidade de viajar bastante. Eu fui à Austrália meia dúzia de vezes. E aí, eu estava no Rio, e aí me liga, aqui é a Viviane, doutor Sérgio, eu sou de Sydney, do centro onde você fez um seminário de medicina e espiritualidade. O que acontece? Eu estou voltando do ultrassom, eu já tenho um filho que é o Mateu, só que agora eu estou grávida de novo. E eu estou como que voltando, e o ultrassom, o médico diz, olha, procure um neonatologista, um neurologista pediátrico, porque o que eu estou vendo aqui é uma dilatação grosseira dos ventrículos cerebrais. E ele não sabia, nunca tinha visto aquilo. A primeira coisa que ela fez foi ligar para nós, porque ela ouviu nós fazermos certos atendimentos já anos antes. Aí eu falei, olha, eu vou abrir para você, vamos ver o que vem. Abrimos, guerra, Vietnã, e ele era piloto da United States Air Force. E ele despendia bombas em populações vietnamitas civis, em campos de arroz.
E muitas pessoas morreram. Mas estão vivas, sofrendo as consequências. Tudo ligado à criança que estava renascendo. Enfim, cuidamos dos mesmos moldes de todas aquelas vítimas. Dá um certo trabalho fluídico para dedicar a uma espécie de renascimento, porque eles estavam, todos eles, as vítimas, em condições muito tristes. Pois bem, disse para ela por telefone, naquela época era Skype, olha, fizemos isso, observa. Isso ela estava no 6º mês de gravidez. A criança nasceu, eu não soube, porque ela não retornou, e com 10 dias de vida, ela me liga, doutor Sérgio, a criança nasceu bem, o final da gestação foi ótimo, mas agora o meu marido, que é o Thales, ele está vendo aqui comigo o comportamento da criança. Isso não é normal e eu preciso levar ao neuropediatra. Enfim, eu falei, leva, enquanto isso nós vamos tentar ajudar. O que acontece? Reabrimos o caso, só que agora para a criança, que já, portanto, tinha nascido. E pedi a ela, me manda, já que esses movimentos são estranhos, me envia vídeos. Então, como eu combinei, isso, por favor. Esses movimentos de braços e da cabeça, isso não existe. Isso é extremamente incomum, raro, mas chamava muita atenção, 10º dia de vida. E uma criança, não só chorando, mas uma criança aparentando estar atormentada. E aí, o pai filmando, a mãe confortando e nos enviando para que eu tivesse uma ideia e levasse para o grupo a realidade. Esse tipo de movimento lembra Parkinson. Então, existem as síndromes extrapiramidais. A mais comum é o Parkinson, mas ela é mais limitada. Mas existe a tetose, coreia, balismo, distonia de torção. Tudo isso tem a ver com os núcleos da base. E eles ficam perto dos ventrículos laterais. Pois bem, eu fui olhando para isso. O próximo, por favor. Vídeo. E um tipo de movimento sempre voltando. O próximo, por gentileza, para ganharmos tempo. Do nada. Vocês todos já tiveram filhos ou conhecem crianças que nasceram no próprio lar de vocês ou na vizinhança? Vocês nunca viram isso. Médicos nunca tinham visto isso. E aí, por causa das síndromes extrapiramidais, eu lembrei que isso pudesse ser uma questão do tipo uma coreia. Enfim, mas o que nos prendia ao caso é a necessidade de abrir e ajudar. Muito bem, fizemos o 2º atendimento. Outra guerra. E ele, uma guerra mais anterior. De novo, a conduta é a mesma, cuidar das vítimas. Só que dessa vez eu tive uma ideia, não é? Como médico, a Austrália fica 13 horas de fuso do Brasil, e eu propus para a espiritualidade, vamos trazer o menino desdobrado para incorporar numa médium da equipe. Dito e feito. Isso já foi feito várias vezes, dependendo da necessidade. E ele vem não como um bebê, ele vem como um jovem, adolescente, chegando ao início da vida adulta. E ele vem conversando, eu com ele. Para resumir, ficamos amigos. E ele já se mostrava arrependido do que ele havia produzido antes. E nós já tínhamos cuidado das vítimas dos 2 contextos, como é de praxe. E aí eu falei para ele, olha, nós vamos fazer uma coisa, por ideoplastia e por conhecer anatomia e fisiologia, eu formei um cérebro novo, um cérebro fluídico, neuroanatômica e fisiologicamente impecável, com os fluidos vitais da equipe.
Quando eu termino de moldar para ajustar na cabecinha dele, porque ele estava do meu lado, cabecinha do perispírito, claro, os médiuns começam a ver a cabecinha iluminada com uma luz que tinha a ver com os sentimentos de ajuda de todo mundo e da espiritualidade que está observando tudo e trazendo sempre o melhor. E aí eu expliquei para ele, olha, quando eu colocar isso pertinho de você, você vai dormir, mas não se preocupe. Você vai voltar bem para casa e as coisas devem melhorar, vamos ver. Dito e feito, acoplei, vamos dizer assim, aquilo que foi produzido pela ideoplastia. O que acontece? Ela ficou 1 mês sem dar notícias, e aí ela telefona e diz, olha, doutor Sérgio, aconteceu alguma coisa. O que vocês fizeram? Porque os médicos estão aqui me perguntando, em Sydney, Austrália, e eu não sei o que dizer. E aí o que acontece? Eu falei, então manda vídeos recentes, por favor. Ele é levado ao banho, como todos os dias. Reparem no olhar dele. Ele não é o mesmo. Olha a serenidade dele. Olha a calma. Olha o bem-estar. Então, aqui a Viviane, a mãe, está banhando e o pai com o celular filmando para nos enviar. Pois bem, o próximo vídeo, por favor. Só para correr um pouquinho. Aqui ele sendo vestido depois daquele banho. Para resumir, ele nunca mais teve aqueles movimentos anormais. Nunca. Pois bem, interessante aqui para mostrar para vocês, olha, o caso foi há 10 anos atrás. Então, esse exame de imagem, ele foi feito de controle. O primeiro, ele era de março de 14, e esse agora em maio de 14. E aí vocês vão ler aqui, ó, os ventrículos laterais são agora de calibres normais. Então, a mudança não foi apenas uma mudança da movimentação, da fisiologia do movimento. Foi uma movimentação estrutural, que é a melhor, já que o problema decorria disso. O cérebro visualizado e a fossa posterior está normal, as estruturas de linha média e caudotalâmicas estão normais, o seio sagital superior está normal. E os colegas da Austrália não conseguiam chegar a uma explicação. Como é na Austrália, que nem eu, não é? Todo mundo temos uma prancha de surf desde cedo, são praias lindas. Aqui, a ideia melhor dele, sorrindo, é uma das fotos que os pais me enviaram, denotando o bem-estar da criança, que perdura até hoje. Quando eu voltei, depois de 2014, a vez seguinte, eu visitei a família, ele já maiorzinho no meu colo, e aqui são casos e casos que nós um dia poderíamos voltar a ver. Não é? Então, ele hoje é um garotinho de pouco mais de 10 anos e está muito bem, obrigado. Então, é um caso de um adulto, Rodolfo, o caso de uma criança lá de longe, e reparem que o que é longe você traz para perto, dentro da dinâmica do movimento, das questões fluídicas e espirituais que envolvem o planeta inteiro. Queridos, era o que eu pensei de dividir com vocês. Agradeço imensamente a todos e, quem sabe, mais adiante examinamos alguma coisa além disso. Muito obrigado. Muito obrigado.